A preleção da noite, o tema que eu vou comentar, até está anotado aqui no quadro, é tentações do mundo e as vitórias morais. Jesus, em uma das suas parábolas, que está contida também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 5, ele nos ensina que a porta da perdição, ela é larga, porque as tentações do mundo são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. E a porta da salvação, ela é estreita, porque para que a gente possa passar por ela, nós precisamos reunir grandes esforços para vencer essas tentações do mundo e assim aprimorando as nossas virtudes, ou seja, vencendo as nossas más tendências, que é os nossos vícios, que são os nossos vícios, e os nossos defeitos. Então, se Jesus nos ensina que nós devemos lutar, se esforçar para vencer as tentações do mundo, o que seria então uma tentação? É tudo aquilo que vem para nos testar, para nos tentar tirar do foco do objetivo maior, que é o nosso crescimento espiritual. Então, eu vou citar um exemplo. De repente, nós precisamos fazer uma dieta porque estamos com um problema de saúde. E a partir do momento que nós decidimos fazer isso, nós temos que ter a consciência que precisamos mudar a nossa alimentação e principalmente tirar os doces. E é justamente nesse momento que nós somos tentados para continuar comendo doce. Daí é que entra a nossa boa vontade, o nosso esforço para não cair nessa tentação, para resistir, porque se nós continuarmos comendo, nós vamos continuar prejudicando a nossa saúde. Outro exemplo seria também se alguém nos ofende ou nos prejudica. Daí, naquele momento, nós ficamos chateados, aborrecidos, com raiva. E algumas vezes até temos o sentimento de querer revidar ou se vingar. Isso também é uma tentação, onde nós precisamos buscar resistir para não revidar e nem se vingar. E quando de repente nós nos encontramos numa roda de amigos, e esses amigos estão conversando entre si, falando mal de alguém. Daí também é uma tentação de a gente continuar ali naquela conversa e participando e falando mal daquela pessoa. Aí cabe a nós novamente resistir a essa tentação e fazer o quê? Mudar o rumo da conversa e buscar olhar o lado bom da pessoa, porque todos nós temos coisas boas para dar. É que todos nós, a maioria de nós temos a tendência sempre de olhar o lado negativo e o lado ruim. E por que não olhar o lado bom e o lado positivo da pessoa para poder fortalecer isso nela? Jesus, ele nos ensina também no Pai Nosso, que foi a única oração que ele nos deixou, aonde nós devemos pedir a Deus para que ele não nos deixe cair em tentações e nos livre de todo mal. Então, é fácil resistir às tentações? Não é fácil, é difícil. A gente sabe disso. E muitas vezes nós vamos cair até falhar. Mas o mais importante é não permanecer caído, é se levantar e buscar fazer o nosso melhor. Então, quando... E como é que nós podemos daí fazer isso, né? Resistir para que a gente não caia no mal? Seguindo o ensinamento de Jesus, onde ele nos fala que devemos vigiar e orar. Então, por isso que muitas vezes vem nas avaliações de ficha, que é uma orientação do próprio anjo da guarda, dos assistidos, né, de cada um de nós, porque todos nós temos um anjo da guarda, né?
para que a gente vigie e ore. E o que seria isso? Então, é necessário vigiar pensamentos e orar mais. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que está contida no livro Jesus Nosso Lar, e ela é contada pelo Espírito Neo Lúcio, no capítulo 20, Caridade Desconhecida. Então, nesse capítulo, ele conta a história de um grupo de discípulos que estavam reunidos na casa do apóstolo Pedro. E ali eles estavam conversando de que como eles poderiam e como a humanidade poderia praticar o bem. E daí, conversando entre si, eles chegaram, a maioria deles, não todos, chegaram à conclusão de que só as pessoas de muito dinheiro, os grandes homens, os homens poderosos, é que tinham condições de praticar a caridade material. E Jesus estava ali com eles, e daí, naquele momento, ele interveio e disse para eles que ele conhecia um homem que era muito pobre e que ele queria praticar a caridade material para poder auxiliar muitas pessoas carentes. Mas ele não tinha condições, porque ele não tinha dinheiro. Então, o que ele fez? Ele decidiu praticar a caridade moral, ou seja, vigiar pensamentos, orar mais. Então, quando alguém ofendia, o que ele fazia? Ele resistia à tentação para não revidar. Quando alguém fazia algum mal para ele, ele buscava perdoar. Quando alguém que estava convivendo com ele era intolerante, impaciente, ele buscava ter paciência com essas pessoas que eram difíceis de conviver. E assim ele foi fazendo. Ele foi procurando sempre resistindo às tentações do mundo, que seria para o mal dele. E daí, assim, ele viveu toda a sua existência. E quando chegou no final da vida dele, ele ficou com uma certa preocupação, achando que quando ele chegasse do lado de lá, os amigos espirituais não iriam recebê-lo de bom grado, porque ele não conseguiu praticar caridade material, porque ele não tinha dinheiro. E aí foi uma surpresa muito grande para ele, porque quando ele chegou do lado de lá, ele foi coroado com um emblema de realeza e recebeu a informação da espiritualidade maior, que ele foi coroado com esse emblema porque ele praticou toda uma existência a caridade moral, onde ele buscou, se esforçou, lutou para resistir às tentações do mundo. Então aqui cabe uma reflexão para nós. Como que nós estamos vivendo nessa existência? Onde nós estamos tendo a oportunidade que Deus está nos dando de mais uma vida, né, aqui na Terra, justamente para poder crescer, para poder evoluir. Nós estamos nos esforçando para resistir ao mal, para não cair nas tentações onde que a gente sabe que vai nos prejudicar, seja fisicamente, seja moralmente. Então, assim, que a gente possa refletir e que a gente possa realmente a cada dia, né, nosso, né, lutar para que a gente não caia, que a gente ore, que a gente vigie, para que a gente não caia nas tentações e sabendo que isso não vai nos fazer bem, sabendo que isso vai atrasar, que vai estacionar a nossa evolução. E é onde a gente está deixando de aproveitar justamente a oportunidade que Deus está nos dando. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que a gente possa ter muita força, muita coragem, muita fé para resistir e para começar sempre a praticar o bem. Que assim seja.